Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023, sejam todos bem-vindos. E pesquisas sérias lá nos Estados Unidos dão a derrota de Biden como líquida e certa, porém não será uma simples derrota. Segundo essas pesquisas sérias que não são divulgadas na grande mídia, será uma espécie de banho de sangue. Bem, os números dizem que Biden pode chegar no máximo a 30%, mas isso na melhor das projeções. O mais certo, seja como for, é que Biden perderá se o seu adversário for Donald Trump, perderá vexatoriamente, mas poderia também perder para Robert Francis Kennedy. E isso, evidentemente, acende todas as luzes vermelhas na sala secreta do pântano do Deep State. Mas há outro problema também para o Deep State, não só americano, como europeu. A influência da Rede X hoje nas eleições norte-americanas. Isso porque Elon Musk abriu, digamos assim, as portas da liberdade para todos os tipos de comentários, o que é muito desagradável para o Deep State, porque está permitindo aos usuários enxergar o que o X ou o Twitter do passado não permitia, as barbaridades do fenomenal Biden. E isso também tem preocupado muito. Em relação a Elon Musk, começou uma cruzada para derrubar a sua Rede X. E a cruzada, segundo Alex Jones, que voltou recentemente para o X, começou ontem, ou melhor, domingo, na União Europeia. A União Europeia quer porque quer cancelar a Rede X. E claro, isso está ecoando no resto do mundo. Muita gente está se colocando contra a plataforma, dizendo ela é insegura, precisamos bani-la. Pois é. Agora, em relação à derrota de Biden, é preciso algo mais. Não basta apenas pressionar para o cancelamento do seu adversário. E esse algo mais pode ser, quem sabe, mais uma guerra no Oriente Médio, mas aí já entramos na teoria da conspiração. Só que o fato concreto é que está sendo sim preparada mais uma guerra lá no Oriente Médio. Lembram dos Houthis? Lembram do que eu falei há 2 ou 3 dias atrás sobre o transporte marítimo através do canal de Suez no Mar Vermelho? Pois é ali que está sendo gestada mais uma guerra. Vejam, por exemplo, o que disse o secretário de Defesa norte-americano no Bahrein ontem, matéria publicada pelo Military Times, que diz o seguinte: os Estados Unidos e uma série de outras nações estão criando uma nova força para proteger os navios que transportam ou que transitam no Mar Vermelho, que foram atacados por drones e mísseis balísticos disparados de áreas do Iêmen controladas pelos Houthis. Isso quem anunciou foi o secretário de Defesa Lloyd Austin hoje, terça-feira, no Bahrein. A gravidade dos ataques, vários dos quais danificaram navios, levou muitas companhias marítimas a ordenarem aos seus navios que se mantenham fora do local, ou pelo menos fora do estreito Bab el-Mandeb, até que a situação de segurança possa ser resolvida. E como será resolvida? Tchananã, eis a questão. Até porque os Houthis já afirmaram que não pararão de atacar navios que passem pelo Mar Vermelho. O Comando Central Militar dos Estados Unidos relatou mais 2 ataques a navios comerciais ontem, segunda-feira. Um ataque de drone e míssil balístico atingiu um navio-tanque ao largo do Iêmen, aproximadamente ao mesmo tempo em que um navio de carga relatou uma detonação próxima à sua rota. Bem, esse navio era inglês e os ingleses, então, relataram, o Reino Unido relatou aos Estados Unidos também a sua insegurança. Em relação a esses ataques, disse Lloyd Austin, este é um desafio internacional que exige ação coletiva.
Isso ele disse num comunicado pouco depois da meia-noite no Bahrein. Portanto, disse ele, anuncio hoje o estabelecimento da Operação Guardião da Prosperidade. Vejam que nome interessante, Guardião da Prosperidade. Uma nova e importante iniciativa de segurança multinacional. O Reino Unido, Bahrein, Canadá, França, Itália, Holanda, Noruega, Seychelles e Espanha juntar-se-ão aos Estados Unidos à nova missão, anunciou Austin. Alguns dos países realizarão patrulhas conjuntas, enquanto outros fornecerão apoio de inteligência no sul do Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Bem, aqui é preciso fazer um parênteses. Quando o Reino Unido anunciou no domingo à noite os Estados Unidos de que seus navios também estavam sendo atacados, o Daily Mail deu aquela informação como breaking news, mas disse algo mais, prestem atenção. A administração Biden está relutante em responder militarmente aos ataques Houthis contra a navegação comercial por medo de provocar o Irã, que apoia o Hamas e o Hezbollah, bem como os próprios insurgentes do Iêmen. Anteriormente, o Pentágono recomendara que a administração se abstivesse de usar esta opção. Isso foi de acordo com fontes anônimas ao Daily Mail. É claro que precisamos aqui fazer um comentário, porque os Estados Unidos não tiveram medo, ou não têm medo, pelo menos não até o momento, de provocar a Rússia, mas sentem-se constrangidos ou com medo mesmo de provocar o Irã. Bem, o que é o Irã perto do poder bélico da Rússia? Essa é uma questão a ser respondida. O fato é que os Estados Unidos de Biden é igual aos Estados Unidos de Barack Hussein Obama em relação ao Irã. Obama priorizou as demandas iranianas no seu tempo, e foram 8 anos, e Biden, coincidentemente, era seu vice. E agora Biden parece estar fazendo o mesmo, pelo menos liberando bilhões ou milhões de dólares para o Irã através de uma conta no Iraque, porque o Irã fornece energia para o Iraque. Isso enquanto o Irã está sendo sancionado. Biden diz que é preciso liberar um pouco de dinheiro, porque afinal a população civil precisa de investimentos por parte dos ayatollahs, que na verdade investem em mísseis que acabam, também coincidentemente, parando na mão dos Houthis do Iêmen. É muito estranho realmente Biden ter medo do Irã. É claro que não é medo. Tudo isso parece uma grande arquitetura, não é não? Por isso eu falei, entramos no terreno da teoria da conspiração. O radialista Hal Turner também comentou o assunto novamente. Aliás, ele vem falando sobre isso já há vários dias. Ele disse na sua matéria de hoje que os Estados Unidos estão enviando mais um grupo de ataques do porta-aviões, de um porta-avião ao Oriente Médio. O porta-avião é o USS Carl Vinson, que recebeu ordem de zarpar de Singapura e dirigir-se para a região do Oriente Médio, perto do Iêmen. Bem, eu havia mostrado há 2 dias um mapa que contém lá a localização de 34 navios de guerra norte-americanos, ali entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, fazendo um U. 34 navios de guerra, mas estava juntando-se também aqueles 34 navios de guerra o porta-avião USS Eisenhower. Pois é. E agora então mais um porta-aviões, esse deslocando-se lá da Ásia. Estava lá por conta do risco da China invadir Taiwan. É claro então que o cobertor ficou curto nesse caso. Um porta-aviões desloca-se da Ásia para o Oriente Médio e provavelmente a China agradece muito ou sente-se mais tranquila em relação a essa opção de Biden. Diz Turner, levará algum tempo para que a transportadora e seu grupo, a transportadora nesse caso é o porta-aviões, com um grupo de navios e muitos aviões,
Levará muito tempo que esse porta-aviões e seu grupo transitem os 6.250 quilômetros de Singapura ao Iêmen. Essa última implantação de porta-aviões ocorre depois que o navio deixou prematuramente a sua missão nas Filipinas. E aí ele comenta assim, uma guerra eclodir lá no Oriente Médio, no extremo da Ásia, uma invasão, por exemplo, de Taiwan, uma invasão chinesa a Taiwan, é claro que os Estados Unidos se ressentirão deste porta-aviões. Pois é. Temos mais algumas informações. Aqui, Hal Turner mostra as 5 principais empresas de transporte de containers que agora se recusam a passar pelo Mar Vermelho. E é claro que terão que, para continuar transportando os seus produtos, contornar toda a África, o que elevará o preço dos produtos às alturas. Então ele mostra aqui as companhias que já não transitarão pelo Mar Vermelho. A gigante MSC, a Maersk, a CMA-CGM, COSCO, Hapag-Lloyd, Ocean Network Express, a Evergreen, a Hyundai, a Yang Ming e a ZIM. Muito bem, então isso aí, esse é o momento em que vivemos. A gestação de mais uma guerra. Para quem sabe, 2024 se quer ter eleições majoritárias nos Estados Unidos, quem viver, verá. Por falar do medo que os Estados Unidos, medo entre aspas, né, vocês sabem, que os Estados Unidos têm hoje em relação ao Irã, outra nota chamou a atenção, essa publicada no Infowars, de Alex Jones, de uma entrevista, um podcast, no qual participou Aaron Stevenson. Ele é ex-oficial de inteligência do Departamento de Defesa Interno dos Estados Unidos. Ele participou do Alex Jones Show ontem, segunda-feira, via Skype, e explicou como a fronteira sul dos Estados Unidos está aberta e permitindo a entrada de milhares de terroristas islâmicos que, segundo ele, estão literalmente invadindo o país sem nenhum controle. Disse Aaron no podcast que, pela quantidade de pessoas que encontramos é o DHS, o Departamento de Defesa Interna dos Estados Unidos, não podemos fazer nenhuma verificação de antecedentes. Coletamos com a inteligência militar no Iraque e no Afeganistão, coletamos informações sobre essas populações durante cerca de 20 anos, disse ele a Alex Jones. Ou seja, eles então estão entrando há 20 anos. Provavelmente, na pior das hipóteses, são centenas de células já implantadas nos Estados Unidos para, evidentemente, receber ordens no futuro. E o Biden, claro, com muito medo do Irã. 20 anos, isso quer dizer, estava dentro do governo do Barack Obama há 8 anos, permitindo também a livre entrada do que disse aí um ex-funcionário do Departamento de Defesa Interna dos Estados Unidos, terroristas islâmicos. Tudo isso planejado? Deixe aqui o seu comentário. Bem, Alex Jones, como disse no começo, falou também sobre a perseguição a Elon Musk. Ele explicou também num de seus podcasts que a União Europeia está realmente lançando um ataque ou uma investigação à plataforma X, a rede X de Elon Musk. Não é sobre conteúdo ilegal ou desinformação, é sobre a influência que uma rede que dá liberdade pode causar, os problemas que pode levar para a eleição norte-americana. Jones explicou que a União Europeia está fazendo o que ela está fazendo equivale a um golpe estrangeiro aos Estados Unidos, porque está tentando impedir o livre fluxo da informação que foi devolvido ao povo americano depois que Elon Musk comprou o Twitter. E isso antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, então oferece a oportunidade para
uma nota de rodapé na teoria da conspiração. Eles estão agindo contra Elon Musk. Em conjunto, Estados Unidos, o governo Biden, claro, e a União Europeia. Bem, outra nota digna de comentário. Uma matéria publicada pela Vice.com disse o seguinte: o trailer de Guerra Civil é um novo filme sobre o colapso da América, o filme produzido pela A24 e Alex Garland, caiu como uma bomba na internet. O filme será lançado no próximo ano, em abril do próximo ano, e contará a história de uma jornalista de guerra viajando com sua família pelos Estados Unidos, enquanto o país entra em guerra consigo mesmo. A matéria diz que a direita já decidiu que o filme, a direita aqui é dita com um certo sarcasmo, porque evidentemente o site não é de direita, mas, enfim, a direita já decidiu que o filme é uma programação preditiva, um exemplo de elites obscuras do Estado profundo, do Deep State, que usa o seu controle sobre os meios de comunicação para preparar a população para uma guerra civil real. A matéria diz também que a programação preditiva é uma teoria da conspiração de longa data que afirma que as poderosas elites de Hollywood estão usando os meios de comunicação para programar a população. A ideia é que, a mando dos Illuminati ou algo assim, Hollywood faça filmes como Guerra Civil para normalizar a ideia de conflitos entre os estados. Então cita o filósofo Alan Watts, que cunhou o termo, e ele tem sido usado desde então para explicar as estranhas semelhanças que as pessoas encontram entre a arte e o mundo real. Bem, é claro que o termo normalizar não pode ser, digamos, negligenciado. Nós estamos, sim, normalizando muita coisa. Eu já falei sobre isso na live de sábado, se não me engano, a janela de Overton. Daquilo que considerávamos impossível, passamos imediatamente a considerá-lo como inevitável depois de um processo de normalização. Mas, claro, tudo isso é teoria da conspiração, né? É bobagem, nada disso é real. É só maluquice da direita. Pois é, só que de maluquice em maluquice chegamos a normalizações e normalizações. E o mundo está cada vez mais legal, não é mesmo? Pois é. Muito bem, eu vou ficando por aqui até amanhã, se Deus quiser. Ah, e não esqueça, se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o dislike, não tem problema. E considere a possibilidade de tornar-se membro deste canal. A membresia é super baratinha, mas é o que nos ajuda a permanecer aqui na plataforma por mais um tempinho. Até depois.